Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, todos conhecemos esses nomes. Eles são os titãs modernos da riqueza. Mas você já se perguntou quem foi a pessoa mais rica da história? A história nos dá reis, imperadores e rainhas, como os imperadores romanos ou a rainha Vitória. Mas, surpreendentemente, a pessoa mais rica de todos os tempos foi um rei africano, Mansa Musa. Sim, na Idade Média, Mansa Musa era conhecido como o Leão do Mali. Ele não apenas influenciou um reino, ele controlava o próprio ouro. Durante seu reinado, ele construiu muitos edifícios monumentais e hoje sua fortuna seria avaliada em cerca de 400 bilhões de dólares. Neste episódio dos Fatos Maravilhosos, vamos explorar quem foi Mansa Musa e como ele conseguiu controlar um império tão vasto em Mali. Essa jornada nos leva de volta a uma época em que o Império do Mali, na África Ocidental, se orgulhava de sua riqueza e expansão. Mansa Musa nasceu por volta de 1280. Seu irmão, Abu Bakr, recebeu o título de Mansa, que significa Rei dos Reis, um título reservado ao imperador do Mali. Na época, Abu Bakr governava todo o Império do Mali. Mas ele não era um governante comum, ele era obcecado pelo mar. Essa paixão fez com que ele fosse conhecido como o Rei Explorador. Movido pela curiosidade, ele partiu para descobrir terras muito além do horizonte ocidental. Ele lançou uma expedição, enviando navios para este continente desconhecido. Apenas um navio voltou, mas isso não o impediu. Abu Bakr lançou uma segunda viagem. Seguindo a tradição maliana, Abu Bakr nomeou um governante digno para substituí-lo caso algo desse errado durante sua expedição. Ele escolheu seu irmão Musa para o trono. Entre 2.000 e 3.000 navios foram construídos e, em 1312, Abu Bakr partiu para o oeste com sua enorme frota, nunca mais foi visto. Até hoje, alguns acreditam que os navios do Mali chegaram à América do Sul quase 2 séculos antes de Colombo. Há debate, nenhuma prova clara, mas a ideia ainda desperta curiosidade. O próprio Colombo observou que pessoas de pele escura vieram do sudeste em barcos e trocaram ouro. Ele observou que bens metálicos africanos eram trocados com os nativos americanos. Testes químicos posteriores mostraram que parte do ouro encontrado nas Américas teve origem na África. Então sim, África e América podem ter tido contato muito antes de Colombo. Então, tudo isso poderia estar ligado à viagem perdida de Abu Bakr? Isso é algo que a maioria de nós nunca soube. Até hoje, não sabemos exatamente como Mansa Musa se tornou rei do Império do Mali em 1312. E o que aconteceu com o Mansa anterior? Infelizmente, há uma grande lacuna na história registrada de Mali. Mas o que sabemos é que este foi um dos impérios mais ricos da história, graças às suas minas de ouro. A lenda diz que produzia cerca de 100.000 toneladas de ouro por ano. E em Mali, todo aquele ouro se tornava instantaneamente propriedade do Mansa. Na verdade, Mansa Abu Bakr controlava sozinho metade das reservas de ouro do mundo. Assim como seu irmão, Musa queria expandir ainda mais o império. Apesar da sua influência por toda a África, os estrangeiros quase nada sabiam sobre o império mais rico do continente. Especialmente os europeus, mal sabiam que a África existia, quanto mais o Mali. Então, para mudar isso, Musa realizou um dos maiores feitos de publicidade da história. Como muçulmano fiel, ele decidiu fazer uma peregrinação a Meca. Mas não era só sobre o Hajj. Ele tinha um plano maior. Ele levou consigo 60.000 pessoas, soldados, comerciantes, mulheres, crianças e escravos. Tudo isso era para mostrar ao mundo quão poderosa e rica Mali realmente era. Ele partiu com uma caravana enorme carregando toneladas de ouro. Cada viajante com ele, sim, todos, usavam 2 conjuntos de joias de luxo. Ele queria deixar uma marca nas pessoas de cada lugar por onde passava. Então ele garantiu que até os escravos e soldados usassem roupas caras. E sim, ele levou uma montanha de comida só para alimentar as pessoas no caminho. 80 camelos carregavam nada além de ouro. Onde quer que Musa fosse, ele distribuía ouro como doces e até construía mesquitas para os locais. Essa não foi apenas uma viagem religiosa, foi uma jogada de publicidade em outro nível. Imagine viver em uma pequena vila e alguém como Musa simplesmente te dá ouro. Como você se sentiria? Era exatamente assim que as pessoas se sentiam naquela época. A generosidade de Musa enriqueceu regiões inteiras. Onde quer que fosse, as economias mudavam. Mesmo 12 anos depois, quando o historiador sírio Al-Mari chegou ao Cairo, as pessoas ainda falavam sobre ele. O plano mestre de Musa funcionou. Sua fama se espalhou do Oriente Médio até a Europa. E finalmente, a própria lenda retornou ao lugar onde tudo começou, para casa.
Em 1325, após uma peregrinação de 2 anos, Mansa Musa não apenas tornou Mali famoso, mas também levou para casa arquitetos, poetas e estudiosos muçulmanos de alto nível. Isso foi o começo de algo grande. Com a ajuda de estudiosos e arquitetos, Musa transformou Tombuctu em um centro de conhecimento. Ele construiu escolas, mesquitas e criou um espaço onde a educação floresceu. E não era só sobre educação religiosa, ele também promoveu a ciência, introduzindo matérias como matemática. Ele até construiu uma biblioteca enorme com 700.000 manuscritos escritos à mão. Timbuktu começou a crescer, transformando-se em uma cidade africana poderosa e rica. A educação islâmica se espalhou rapidamente pela região. Mas Mansa Musa enfrentou críticas de seu próprio povo pelas mudanças que estava fazendo. A enorme fortuna de Mansa Musa o tornou o homem mais rico da história, e por isso ele era conhecido como o governante mais poderoso de sua época. Especialistas estimam que sua riqueza, nos padrões atuais, seria em torno de 400.000 milhões de dólares. Para comparação, Elon Musk possui 246.000 milhões de dólares, Bernard Arnault 151.000 milhões de dólares e Jeff Bezos 166.000 milhões de dólares. Se colocarmos Musa ao lado dos bilionários atuais, ele ainda está no topo. Ninguém em sua época chegou perto. Mas como mencionamos antes, Mansa Musa enfrentou fortes críticas de seu próprio povo. Muitos o acusaram de abandonar lentamente as tradições africanas antigas em favor do Islã. Diz-se que antes da chegada do Islã, as comunidades africanas seguiam os costumes de seus ancestrais, costumes que Musa foi gradualmente deixando de lado. Alguns relatórios até indicam desigualdade social durante seu reinado. E quando ele levou montanhas de ouro para Meca, isso teve um impacto duradouro na economia de Mali. Dizem que sua distribuição de ouro pode ter prejudicado a economia de Mali. Quanto à morte de Mansa Musa, o ano exato ainda é um mistério. Algumas fontes dizem que ele morreu entre 1332 e 1337 e que seu filho assumiu o trono depois. Mas mesmo isso é incerto, diferentes relatos dizem coisas diferentes. Então, Mansa Musa foi a pessoa mais rica da história? A resposta? Possivelmente. Mas uma coisa é certa, sua influência foi absolutamente lendária. Mansa Musa liderou Mali em sua era de ouro. Curiosamente, ele nunca tentou expandir ainda mais seu império. Mesmo tendo deixado um dos reinos mais poderosos para seu filho, tudo começou a desmoronar. Lutas financeiras, falta de ambição do filho, recursos limitados e guerras constantes enfraqueceram o império. Alguns historiadores dizem que uma pandemia mortal atingiu Timbuktu, agravada por estrangeiros do norte que trouxeram novas doenças. Com o tempo, tudo mudou, mas é difícil provar, já que não há registros escritos. Após 3 séculos, o Império do Mali entrou em colapso e Timbuktu desapareceu no deserto. Hoje, Mansa Musa vive nos livros de história, ao lado dos maiores ícones históricos da África. Esperamos que você tenha gostado deste episódio do Wonder Facts. Conte-nos o que achou nos comentários abaixo. Se gostou, fique à vontade para compartilhar. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos incríveis como este. Obrigado por assistir.